acontece depois dessas coletas? Esses organismos, eles vêm para o Instituto e depois deles serem trabalhados, analisados, eles são todos depositados na coleção biológica que existe aqui no Instituto. E essa coleção, ela tem organismos bentônicos desde a primeira expedição brasileira antártica. Então, assim, mais de 70% das expedições em mais de 70% foram feitas coletas de organismos bentônicos, então isso é muito importante, inclusive para a gente verificar determinadas variações temporais, e a gente utiliza também esses organismos para fazer divulgação do trabalho. O que tem de muito interessante na Baía do Almirantado, a gente fez um trabalho publicado em 2011 sobre a biodiversidade marinha bentônica da Bahia. E nesse trabalho a gente aumentou em mais de 30% o número de espécies de determinados grupos. Quando a gente compara esse número de espécies da Baía do Almirantado em relação ao que se conhece do continente, 20% das espécies conhecidas da Antártica, elas ocorrem na Baía do Almirantado. Então ela é muito representativa do ecossistema marinho antártico. Se a gente considerar que a Baía do Almirantado ela tem 122 km², né? Imagina o resto da área marinha antártica. Em relação à Baía do Almirantado, a gente tem uma cooperação muito grande com os pesquisadores poloneses no estudo de biodiversidade marinha bentônica. E, quanto à retração de geleiras, estão sendo feitos vários trabalhos próximos à estação coreana, à estação argentina, que fazem parte da Ilha Rei Jorge. Então, a ideia nossa é comparar o que a gente vai observar na Baía do Almirantado com o que eles têm observado atualmente nessas regiões. Então, tem áreas que até eles encontraram novas ilhas, que eram formações rochosas que estavam abaixo das geleiras, e com essa retração, essas ilhas apareceram. Ao mesmo tempo, áreas onde o gelo desapareceu, as macroalgas dominaram. Esses padrões de mudança na fauna, de maneira global, eles são padrões importantes, porque nós vivemos num ambiente hoje que tem uma certa estrutura, né? E a gente, todos os nossos recursos pesqueiros, né, eles dependem das relações que essa fauna tem entre si. Outra coisa importante é que o ambiente, você está constantemente produzindo e reciclando materiais. Então, na verdade, os ecossistemas terrestres, ecossistemas marinhos, eles estão prestando, de certa forma, como se fossem serviços, que a gente chama de serviços ambientais. Um sistema ecológico saudável é um sistema que a gente fala que tem muita redundância nas funções. Ou seja, eu não tenho só aquele organisminho que está fazendo aquela função, mas eu tenho vários organismos fazendo aquela função. Então, um ambiente resiliente, que a gente chama. Ele vai ter muito mais capacidade de absorver esse impacto e continuar prestando aquele serviço. A gente está vivo porque o sistema está mantendo condições que nos fazem permanecer vivos. Quando esse sistema de vida ele colapsar, né, provavelmente nós vamos também colapsar junto. A Terra não vai deixar de existir. A vida provavelmente não vai deixar de existir, mas ela vai entrar num outro patamar que talvez nós não estejamos nesse cenário. Então é uma questão de sobrevivência para os organismos humanos do planeta, que a gente mantenha nosso sistema de vida funcional e saudável.